Olá, Feracese, tudo bem? Aqui que está falando é o professor Aurélio Francisco, da disciplina de Filosofia da Rede SESI Pernambuco. E é com enorme satisfação e enorme prazer que estamos juntos para desvendar o mundo da filosofia, agora com um contexto sobre a teoria do pensamento político, assunto recorrente nas provas do vestibular da UPE e também nas provas do Enem, tá? Você que é terceiro ano do ensino médio, fique preparado, porque esse ano, com certeza, vai ter questões falando de política, tá? Não só apenas, né, dentro do contexto de filosofia, mas história, de geografia, sociologia e possivelmente em redação, tá? Então, fique atentos para a nossa aula, para nossas dicas durante esse período que nós estaremos juntos aqui nesta aula sobre teoria do pensamento político. Eu gostaria agora de projetar para vocês, tá? Um slide a respeito desse contexto. Vamos começar então por Aristóteles, tá? O pai da política, o primeiro filósofo a falar em política. E aí, o que acontece? A gente tem que primeiro observar o seguinte: quando a gente fala em política, uma das principais medidas que a gente tem que tomar é a seguinte, tá? A gente tem que respeitar o momento histórico que esse filósofo, que esse pensador viveu. Aristóteles estava inserido dentro de um contexto da polis grega, antiguidade clássica. Então, a política para ele é diferente da política de hoje. Aristóteles falava sobre política quando ele refere-se à questão da coletividade. Então, a gente diz aqui o seguinte: hoje, a política está relacionada ao poder. Aristóteles afirmava que o fenômeno político era, na verdade, vamos dizer assim, constituído através da coletividade. A polis, ela vai ter a sua plena felicidade quando a governança é feita através da coletividade. E por que ele fala polis? Porque era o contexto principal, era a chamada cidade-estado dentro do contexto da Grécia Antiga, tá? Mas aí a gente vai traçando já os parâmetros, aliás, as divergências entre os pensamentos dentro da política. Aristóteles falava a respeito da política relacionada à coletividade, mas hoje a política não está relacionada à coletividade apenas, está relacionada, está estreitamente ligada ao poder. E o poder, ele vai simplesmente fazer surgir o governante. Então, o governante que detém esse poder, que detém a máquina pública nas suas mãos, ele vai ter meios para exercer determinada influência ou domínio sobre a população. E através dessa influência, ou seja, quando ele chega ao poder, ele começa a intermediar e tentar alcançar os efeitos pelos quais ele deseja. O que acontece aí? O fenômeno do poder, ele costuma se dividir em duas categorias. A primeira delas, o poder do homem sobre a natureza, e o segundo é o poder do homem sobre o outro homem. Este poder do homem sobre o outro homem será o nosso objeto de estudo nesta aula de filosofia. Aristóteles também ele caracterizava o homem como um animal político, tá? Na filosofia aristotélica, existe o que chamamos aqui um desdobramento natural da ética, tá? E ele afirma o seguinte, ele afirma que se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política, ela se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Bem, olha o que ele diz então: se um território, uma cidade, um país está em plena harmonia com o seu povo, tá? Então, a política que está sendo desenvolvida ali dentro está
dentro dos parâmetros normais. Aristóteles também afirmava que o homem é um animal político. Como assim animal político? O homem, ele, por natureza, é um ser sociável. Ele não consegue sobreviver completamente isolado dos seus semelhantes. E por que isso? Porque ele afirma que o homem, por ser um ser sociável, ele depende de outro homem, tá? E, ou seja, para que haja essa felicidade plena dentro da polis, cada homem, quando ele fala homem, ele está se referindo à sociedade, tá? Cada membro da sociedade tem que exercer um papel fundamental, tá? E esses papéis são interligados. É como, por exemplo, se a gente colocar hoje, tá? Alguém vai trabalhar com segurança, outra pessoa com a saúde, a outra com a educação, a outra vai cuidar da arte, da cultura, e assim sucessivamente, tá? Aí, o que acontece? Ele fala, mas se de repente as pessoas falam, apresentam o contexto da coletividade, então quem seria aquela pessoa que iria governar a polis? Já que estamos falando do meio coletivo. Aí, o que é que acontece? Platão aparece para complementar a ideia de política que foi desenvolvida por Aristóteles. Aristóteles afirmava o quê? A política é algo que deve ser exercido na coletividade dentro da polis, tá? Então, a felicidade plena da polis, da sociedade, dependia desse coletivo, dessa harmonia dentro da coletividade política. Mas faltava explicar quem iria ser o líder, aquele que governava. Platão chegou e complementou o que ele estava falando. Platão diz o seguinte: se existe um modelo de educação que possibilite os iguais condições de acesso a todos os indivíduos, independente do grupo social a que pertença, daqueles que estão no meio educacional, os que se destacarem vão se tornar vão pegar os postos mais altos dentro da governabilidade da polis, ou seja, a meritocracia, tá? O cara vai lá dentro de uma escola, dentro de um contexto intelectual, os que se destacarem tornam-se os principais, os postos principais dentro da polis. Então, os mais sábios, aqueles que se destacarem dentro da vida acadêmica, seriam os habilitados a administrar a cidade e promover essa ideia coletiva. Aí você faz, poxa, que massa, né? Platão complementou Aristóteles, então assim, começou a existir a cidade perfeita. Opa, alto lá. Olha o que a gente vai observar aqui agora. Esse pensamento, essa concepção política de Platão é uma concepção aristocrática, pois supõe que as grandes massas de pessoas seriam incapazes de dirigir a cidade, e apenas um pequeno grupo que se destacou dentro da intelectualidade, ou seja, os sábios, estava apta a exercer o grande poder político. Então, o que é que vai acontecer? Se de repente a cidade começa a produzir esses efeitos, é claro e evidente que esse grupo político que assumiu a governabilidade das cidades vai promover o quê? Vai promover um ensinamento melhor, de mais qualidade, para os seus filhos. E aí há uma perpetuação do poder dentro da polis grega, dentro do que chamamos de princípio da concepção administrativa da Grécia Antiga. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Platão acaba de criar o que chamamos de o rei filósofo, ou
a sociedade aristocrata para a governância do que seria a cidade perfeita. Para Platão, nesse caso, cada indivíduo tem em sua alma três princípios fundamentais: a alma racional, a alma irascível e a alma desejante. A alma racional é aquela que busca o conhecimento e deve reger a vida humana. A alma irascível, aqui no caso, é aquela alma, aquela pessoa que vai dar o princípio da defesa. E a desejante busca a satisfação através dos instintos, impulsos, desejos, paixões, a grande massa. Então, olha o que a gente vai observar aqui, tá? Antes de falar de Maquiavel. A alma racional é aquela lá dos sábios, que vai fazer surgir a governabilidade dentro daquela localidade. A alma irascível seria o quê? Seria aqueles que vão proteger a polis, seriam aqueles que vão participar do exército. E a desejante, a grande massa. Então, Aristóteles começa o pensamento com a questão da coletividade para reger uma cidade. Platão pega essa ideia de Aristóteles, dá um gás novo e promove o surgimento da aristocracia, onde um pequeno grupo de pessoas vai ter a liderança para governar a cidade, e promovendo ainda, dentro das grandes massas, esse ideal de coletivismo. E aí Platão vai promover o que chamamos de cidade perfeita, com a questão da aristocracia governando as polis gregas. Na verdade, isso aí eles não vão impor. Isso aí, o que eu estou falando aqui, são pensamentos políticos. E é claro que as sociedades daquela época vai assimilar esse contexto. Ora, vai, no caso, nesse caso, o próprio o próprio sábio, tá? Aquele que teve mais capacidade intelectual de fazer surgir ali a ideia da filosofia política, vai começar a vivenciar esse projeto de vida onde eles vão governar a cidade por completo, tá? Aí o que é que acontece? Saindo da antiguidade, indo para agora o pai da política moderna, tá? Maquiavel. Maquiavel, ele vai se tornar, vamos dizer assim, o expoente, tá, da política dentro da modernidade, tá? Maquiavel, ele vai vivenciar o planeta dentro do contexto, sobretudo ocidental, do Renascimento. Veja que coisa interessante. Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, que vai dar a base teórica da política moderna, no mesmo momento estava surgindo um ideal racionalista e empirista. Nesse mesmo momento também estava surgindo a ideia de renascimento. Então, o planeta estava naquela efervescência. Quando eu falo planeta, estou me referindo ao contexto europeu, tá certo? E depois desse contexto europeu, ele vai se expandir para outras áreas do planeta. Então, Maquiavel começa a dizer o seguinte, que havia uma distância enorme entre a teoria e a prática política. Quando ele escreve O Príncipe, ele vai fazer surgir ali, tá? Ele vai tentar regular as tensões políticas que poderiam surgir entre o povo e os poderosos. O foco de Maquiavel não era uma sociedade assim organizada. Não era o coletivismo aristotélico ou a criação de uma aristocracia para governar uma cidade como Platão tentou fazer. O foco de Maquiavel não era construir uma cidade perfeita. O foco dele era o Estado, a construção do Estado. Não aquele que nunca vai existir, o utópico, a sociedade perfeita de Platão, mas o Estado possível, o Estado capaz de impor a ordem,
capaz de fazer surgir ali, vamos dizer assim, uma economia regida através de uma moral política, onde as tensões entre povo e governante, que sempre existiram, e para ele iria continuar existindo, fosse, vamos dizer assim, um pouco mais repreendidas, porque ele dizia que as tensões, já seria o princípio da luta de classes lá de Karl Marx, tá? As tensões entre povo, aristocracia e o povão sempre iria existir, e mostrar um apaziguamento entre eles é a ilusão. Olha o que acontece. O grande mérito de Maquiavel, nesse caso, foi ter separado a reflexão política da religiosidade, da moral. Então, o que acontece? Ele vai dizer que o governante não tinha nada a ver com Deus, então o governante era um homem, ele poderia fazer o que bem entendesse. Né? A conduta do governante teria que ser uma conduta onde ele, o governante, o rei, o príncipe, quem quer que seja, olhasse apenas para a ordem do Estado, tá? Poderia ser qualquer pessoa que fizesse transgressão da ordem e teria que pagar com a lei. Então, ele vai tornar o Estado laico. E isso para a igreja foi péssimo, porque ele vai enfraquecer as ideias, sobretudo eclesiásticas, sobre a administração do Estado. E, de outro lado, Maquiavel dá um suporte para o surgimento do absolutismo, tá? E o absolutismo, nesse caso, ele vai ser propagado através dessa ideia de Maquiavel, onde há uma separação entre a reflexão política e moral e religiosa. Nesse caso, pegando a esteira de Maquiavel, já bebendo suas informações e trazendo para o ideal absolutista, nós temos aqui Jean Bodin. Jean Bodin, ele faz o seguinte, não, o rei pode ser absolutista, o rei pode impor a ordem, o rei pode fazer surgir ali o contexto da sua governância. Mas tem um porém, Maquiavel. Não é assim separando a religião do poder político. O governante, tá? O Estado, vamos dizer assim, Deus é escolhido, perdão, Deus escolhe alguém para governar. Então, Bodin afirmava que se a monarquia é o regime mais adequado à natureza das coisas, afirmava que a família tem um só chefe, o pai. O céu tem apenas um sol, o universo só um Deus. E assim, a soberania teria que ser feita no Estado por alguém que fosse um monarca, geralmente o rei. Então, Jean Bodin, iria ser um dos propagadores da ideia absolutista. Thomas Hobbes, ele vai pegar essa esteira de Bodin, essa esteira de Maquiavel, e olha que esses carinhas daí viveram tudo na mesma época, viu? Eles não eles não vão viver em séculos diferentes, não. Todo mundo aí é do século XVI, tá certo? Então, eles têm opiniões divergentes, mas um vai bebendo informação do outro. E aí, Hobbes, ele faz o seguinte, Bodin, Maquiavel, o Estado deve ser soberano. Hobbes afirma que foi um dos primeiros filósofos contratualistas, ou seja, ele afirmava que deveria ter um contrato ou um pacto social para garantir a vida coletiva. O que seria isso? Por que do contrato? Tá? Ele diz que o homem é livre. Ele diz que o homem ele pode fazer o que bem entender. Mas tem um porém, gente. Se liberar demais o homem, ele vai entrar no caos. E aí ele vem com aquela ideia do Leviatã, não é? Onde o Leviatã
uma figura apocalíptica, tá? Um monstro apocalíptico, iria gerar o caos entre a população. Então, para que não houvesse esse caos, aquele território, aquela cidade, aquele país, aquele estado deveria ser governado por alguém com mão de ferro, alguém que fosse um rei, tá? E aí ele também defende essa ideia da realeza com base nesse contrato social, para garantir a vida social, para garantir o pacto, a harmonia entre os poderes, entre as pessoas. Um governante deveria combater esse caos que poderia ser instalado pelo homem através do Leviatã, né? John Locke olhou para Baudin, olhou para Hobbes, olhou para Maquiavel, fez o seguinte: cara, vocês estão aí discutindo umas ideias bastante eloquentes. Por que a gente não pode fazer um Estado liberal? Ou seja, John Locke ele vai se tornar aí o pai do liberalismo político. O liberalismo político, o liberalismo econômico vão dar base lá na frente para o surgimento da era da ilustração, do iluminismo. Tá massa? Então vamos lá. Assim como Hobbes, John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sobre a necessidade de unir homens em estado de natureza que possivelmente poderiam viver isolados. Então, o que acontece? Ele afirma que o Estado, e detalhe, viu, gente? John Locke ele vai falar tudo isso dentro de uma Inglaterra que estava passando por várias revoluções. As revoluções inglesas, lá pelo século XVII. Tá? Então, ele começa a fazer surgir ali o seguinte, ele diz que o homem, no estado de natureza, poderia ter problemas de relacionamento entre os indivíduos, ou seja, poderia gerar o caos, porque ele iria ficar insubordinado. Mas aí é nesse contexto que nasce o Estado, com a função de quê? De garantir a segurança, os direitos naturais a segurança e os direitos naturais do homem. E que direitos seriam esses? A liberdade, a igualdade e a propriedade, tá? E esses três elementos, até hoje, pessoal, compõem a ideia de Estado, tá? Ou seja, a ideia de política envolvendo o Estado sem estar relacionada a uma pessoa, sem estar relacionada apenas a um grupo político ou um grupo social, tá? Todos que estão dentro de um território irão fazer surgir as concepções de ideias políticas, econômicas, tá? Respeitando as liberdades, a igualdade e a propriedade de cada pessoa, tá? Então, aí o que acontece? Vejam, observem, de Maquiavel para frente, cada um vai complementando a ideia maquiavélica, né? De separar o Estado da política, da religião, tá? Chamar alguém para governar de forma absoluta uma localidade. Depois aparece John Locke dizendo o seguinte: não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos separar um pouquinho, vamos chamar as pessoas para poderem governar, que eles têm, todo mundo tem direito à liberdade, à propriedade, não é? Tem direito também à igualdade. Então, o que é que vai acontecer? Tá? Essas pessoas, esse tipo de conversa, vamos dizer assim, de contexto político, vai motivar, já dentro do século XVIII, já dentro da chamada Era da Ilustração, tá? Onde John Locke deu o pontapé inicial, a criação de vamos dizer assim, de duas grandes teorias que até hoje nós temos como exemplo para a política moderna. Primeiro, Montesquieu, ele vai fazer surgir ali a divisão de poderes.
Eu fico imaginando, pessoal, e também peço para que vocês imaginem como esse carinha daí sofreu. Montesquieu vivia no mundo absolutista, o rei era tudo, o rei era advogado, o rei era o chefe do exército, o rei era o governante. Aí o cara, durante o século XVIII, dentro do processo revolucionário que o iluminismo trouxe, ele propôs o seguinte: vamos dividir o governo em três poderes, o executivo, legislativo e o judiciário, que até hoje nós temos. E o Brasil segue esse modelo de política proposto por Montesquieu hoje. Quem é o chefe do poder executivo do Brasil? Aquela pessoa que vai ocupar o Palácio do Planalto, o presidente da República. Quem é o chefe do poder legislativo do Brasil? É o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Senado Federal. E quem é o chefe do Poder Judiciário do Brasil? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos três forças políticas que governam o Brasil. O Poder Executivo, com o presidente, o Poder Legislativo, com os deputados e senadores, e o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto a vocês, será que dentro desse contexto absolutista, na efervescência do absolutismo, os reis iriam acatar essa ideia de Montesquieu de divisão de poderes? É claro que não. Mas, mesmo assim, Montesquieu propôs um avanço enorme para a teoria do pensamento político moderno. E pegando essa esteira de Montesquieu, o outro francês, Jean-Jacques Rousseau, o que é que ele vai fazer aí, gente? Ele vai se tornar não apenas um pensador político, mas o pai da democracia moderna. Ele vai propor, assim como Hobbes e John Locke, tá, a formulação da teoria contratualista sobre a relação Estado-sociedade. Então, dentro dessa teoria, o que é que a gente vai encontrar? Valorização da vida natural. Todo homem, toda mulher que nascer tiver a sua concepção de vida dentro da naturalidade, tá? É considerada uma pessoa, é considerado humano. Então, devemos preservar a vida. Ataque à corrupção, a avareza e os vícios da sociedade, tá? Exaltação à liberdade que o homem selvagem teria desfrutado na pureza do seu estado natural, e denunciando a falsidade e o artificialismo da vida civilizada, ou seja, ele vai tentar propor ali um discurso com menos desigualdades sociais. Então, Rousseau, ele vai organizar o pensamento político em prol do homem. Montesquieu vai tentar organizar o pensamento político em prol da governabilidade. Sacou aí? Um é governabilidade, Montesquieu, Rousseau, o homem. Montesquieu promove o quê? A reflexão através de três poderes. Então, se eu tenho três poderes distintos, nenhum poder é maior do que o outro. Então, os três poderes governam democraticamente uma localidade. Tá? Já Rousseau promove o quê? O bem-estar social. As pessoas que estavam precisando de uma voz, de uma igualdade social, vai começar a ter com Rousseau. Aí você fala o seguinte, quer dizer que ele propôs uma ideia de igualdade econômica? Não, é diferente. É uma igualdade social, tá? A questão de, por exemplo, um crime, a pena do crime, ela não será vista através da condição financeira da pessoa, e sim do crime pela qual ela cometeu. Igualdade social, tá? Então, o que que acontece? Olha o que no contrato social nós temos aqui proposto por Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau defende a ideia de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social.
pelo qual cada cidadão, como membro do povo, concorda e submete-se à sua vontade particular. Rousseau também afirmava, pessoal, olha que coisa interessante, que cada homem, como cidadão, somente deve obediência ao poder político. E se esse puder representar a vontade geral do povo a qual pertence, o compromisso de cada cidadão é com o seu povo. Somente o povo e é a legítima fonte de soberania do Estado. Significa dizer o quê? Que a pessoa que ocupa o cargo de presidente, a pessoa que ocupa o cargo lá no Supremo Tribunal Federal, a pessoa que ocupa o cargo no Legislativo, o cargo não é dela, o cargo é do povo. Então, a pessoa tem que se submeter às questões do povo. Tá? O que é que o povo pede? O que é melhor para o povo, não melhor para ela. Então, assim, cada cidadão, por sua vez, estou falando cidadão fora do poder, aquele que vive feito como nós, deve respeitar as leis, obedecer à vontade geral, respeitar a si mesmo, viver em cidadania e realizar o bem comum. Quando a gente fala obedecer à vontade geral, é o quê? É a ideia da democracia. Tá? A gente fala, democracia é 50% mais um, beleza, então a maioria venceu. Se a maioria venceu, a minoria tem que concordar com a maioria, tá? E quando a gente fala respeitar a si mesmo, a gente se refere ao respeito que as pessoas devem ter para com o próximo e para com ele mesmo. Não é respeito de não tentar agredir, mas respeitar aquilo que pode servir a ele. Vocês devem já ter visto que assim, nos ônibus, tem uma plaquinha lá assim, conserve este transporte, ele é seu e você utiliza todos os dias. Aí teve um certo dia que uma pessoa estava sentada e falou assim, para que frase mais falsa, o transporte é meu, é nada, é do dono da empresa. Eu olhei para a pessoa assim, não falei nada, mas eu fiquei pensando assim, caramba, o dono da empresa não anda nesse carro daqui não, nesse veículo não. Ele tem o seu carro importado, ele vai ter um helicóptero, ele é um empresário, ele ganha dinheiro em cima desse ônibus. Então, o ônibus não é dele, é nosso. Se de repente a gente tirar o assento do ônibus, ele não vai repor, não, porque ele não precisa daquele para se locomover. Quem vai sofrer somos nós. Então, onde é que está o respeito a si mesmo? E o respeito à coletividade? É isso que Rousseau fala. Tá? Então, tem coisas na nossa vida que a gente leva para dentro de nós, assim, nós de uma forma tão assim superficial que a gente não sabe nem direito o contexto daquilo ali, tá? E aí eu comecei a ver Rousseau dentro de uma placa de avisos de um ônibus coletivo. Veja que coisa interessante. Veja como filosofia é interessante, né? Então vamos dar sequência. Aí vem os carinhas que começam a falar sobre a questão do Estado como instrumento de dominação de classe. Marx e Engels, não digo muito Engels porque as pessoas não sabem nem direito falar o nome dele, alguns, Friedrich Engels, mas Karl Marx, ele hoje é como se fosse, assim, as pessoas demonizaram esse pensador, pelo fato de, Marx é da esquerda, ele propaga o ódio e fala, vive o comunismo. Gente, não é bem assim. A análise aqui de Marx é uma análise do Estado como um processo de alienação, tá? De dominação de classes. Então, veja o que acontece. Eu vou voltar lá para Aristóteles. Aristóteles falou Estado, política como meio coletivista. Platão já propôs uma ideia da criação de uma aristocracia para a governança da polis. Maquiavel já disse que o governante tem que ter pulso forte e separar o Estado da religião. Baudin fala, não, temos que ter pulso forte, mas separar a religião, não. Então, o governante tem a ver com a religiosidade. O Thomas Hobbes fala algo parecido, ainda solta a ideia
apocalíptica de um mal maior, que seria uma espécie de Leviatã, onde o homem, se não tivesse uma governança pesada, tá, ele iria viver na selvageria, tá? Aí a gente chega em Thomas Hobbes, em Montesquieu e em Rousseau. Esses três homens, eles propõem o quê? Um diálogo entre quem governa e quem é governado, tá? Eles propõem a ideia de que o Estado deve servir a pessoa, não é? Então, aquele que ocupa um cargo político dentro do Estado, o cargo não é dele, o cargo das pessoas, é da civilização, é do Estado. Eu digo assim, não é a personificação daquela pessoa no cargo. Aí a gente chega em Marx e Engels. Eles falam o quê? O Estado é um instrumento de dominação de classes. Como assim? Marx e Engels compreendem que a comunidade humana primitiva era uma sociedade sem classes e sem Estado, e nela as funções administrativas eram exercidas em conjunto, por membros da comunidade. Essa primeira fala dos dois, de Marx e de Engels, ressalta que o comunismo, como muitos acreditam que ainda vai existir, tá? Foi vivenciado apenas na pré-história, onde o comunismo, nesse caso, ele propaga o quê? Uma sociedade sem classes e sem Estado, onde todo mundo vive na igualdade econômica, tá? E aí, com o passar do tempo, tá? Que foi constituindo, e aí as cidades, as tribos, as aldeias, depois cidades, civilizações, impérios, tá? E no processo de desenvolvimento econômico surgiram as chamadas desigualdades de classes. E essas desigualdades fez surgir o que chamamos também de conflito entre explorados e exploradores. Aí eu volto lá para Platão, quando ele fala que para a governança da polis tem que existir um grupo político de sábios que vai fazer surgir ali a administração da cidade. É claro que para eles se manterem no poder vai ter um conflito de classes entre quem explora e quem é explorado. Então, nesse caso, para Marx e Engels, tá, já fazendo esse debate com um conflito de ideias platônicas, o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer que o papel do Estado teria de ter sido de amortecer o choque desses conflitos, evitando um confronto, uma guerra entre as classes. E aí, o que é que acontece? Engels, ele diz que quando há a construção da teoria política liberal, o Estado vai nascer no meio desse conflito. E o Estado, quando nasce no meio desse conflito, ele vai começar a tentar vamos dizer assim, ser o meio termo entre as classes dominantes e a classe dominada, para que não haja esses intensos conflitos e eternos conflitos, destruindo assim a sociedade. Então, o Estado vai atuar como um instrumento de domínio. E que domínio seria esse? É um domínio, assim, de forma bastante ferronha, como propôs o nosso pensador Maquiavel? Não. O Estado é determinado por uma estrutura social, uma classe burguesa, que vai atender às demandas específicas de cada classe para ter o que chamamos de princípio da sociabilidade e, ao mesmo tempo, princípio da governabilidade. Isso significa dizer o quê? Que o Estado ele vai ser administrado por pessoas da aristocracia e elas vão fazer com que haja problemas causados por desigualdade, tá? E a sociedade, quanto mais desigual for, ela mais excludente for, melhor para aqueles que governam, pelo fato de que
a gente vai, vamos dizer assim, ter o poder aquele que explora e aquele que é explorado, de certa forma, será alienado a ter as migalhas que os mais poderosos irão fornecer. Aqui nós temos, então, pessoal, a primeira questão para a gente resolver dentro desse contexto, tá, dessa aula que nós tivemos hoje. Aí nós temos a Universidade Estadual de Goiás. Olha o que diz agora. Nos séculos 17 e 18, ganharam força as teorias contratualistas, ou seja, aquelas teorias que eu acabei de falar, lá de Hobbes, de Locke, de Rousseau, tá? E do próprio Montesquieu. Então, vamos lá. Cujo principal questionamento é o fundamento racional do poder soberano. Esses filósofos que eu acabei de citar tinham igual propósito de investigar as pessoas, a origem do Estado. Esses pensadores partem da hipótese do estado de natureza, imaginam as pessoas vivendo antes de qualquer sociabilidade. Thomas Hobbes, advertindo que a guerra era inevitável no estado natural, conclui que a única maneira de garantir a paz seria a delegação de um poder ilimitado ao soberano. Por defender tais princípios, Hobbes ficou conhecido como teórico do... Meus amores, quando a gente fala poder ilimitado, é um poder absoluto. Então, a resposta da primeira questão é letra B, o absolutismo. Segundo quesito, nós temos aí Universidade Federal de Minas Gerais, né? Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Leia com atenção o texto de Lu abaixo. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhe as ações e regular-lhes as posses e as pessoas e as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei e da natureza, sem permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Assinar a alternativa correta de acordo com o pensamento de John Locke. Vamos observar aqui, então, a condição natural do homem é estar sob dependência da vontade de outro homem. Isso não acontece. John Locke acaba de dizer ali que o homem, ele, de fato, vive no estado de natureza. Então, a gente não pode depender da vontade do outro, tem que ser um diálogo, um contrato. O que ele diz ali no letra B, o John Locke separa a origem do Estado da condição natural do homem, nada a ver. Ele vai começar a fazer com que o Estado surja para que o homem possa, de fato, compreender o que está em volta dele. E letra C diz, John Locke concilia a liberdade dos homens com os limites da lei da natureza, que não dependem da vontade dos homens. Então, significa dizer o que aí? Ele vai dizer que todo homem é livre conforme as leis da natureza. A lei da igualdade, a lei da propriedade, tá? E também vamos ter aí a questão da vida, tá? Da liberdade, que isso aí é de praxe natural de todo homem. Então, a letra C é a resposta correta dessa questão, tá? Pessoal, observa aqui o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do que a gente propôs aqui, tá? E eu me despeço de vocês desejando muito sucesso, que o 2021 seja repleto de realizações e que possamos, quem sabe, nos encontrar
no futuro bem próximo, tá? Fiquem com Deus e a gente está aqui torcendo por vocês. Até a próxima.